Oi todo mundo, eu sou a Michelle e hoje eu vou contar pra vocês quais foram os melhores e os piores livros que eu li no ano de 2021. Eu fiquei muito feliz porque pela primeira vez assim na minha vida eu consegui ler 50 livros, que sempre é a minha meta, mas eu nunca consigo e dessa vez eu consegui, então eu fiquei assim muito animada. E surpreendentemente a maioria dos livros que eu li eu gostei bastante. E eu vou contar hoje, inclusive, 7 livros que foram os meus preferidos. Eu ia falar só 5, mas decidi falar 7 mesmo. E vou falar 5 livros que eu não gostei tanto. O primeiro livro que está na lista dos piores é o livro Perdido. Este daqui é um livro que é um spin-off da série Os Lobos de Mercy Falls. Essa série como um todo ela é bem ruim. E o pior pra mim desse livro é que ele seria sobre o casal que era meio que o meu preferido, ou assim, o único que eu gostava mais ou menos. E mesmo assim, gente, foi muito ruim. E assim, é aqueles livros meio close errado, e aí já não dá muito certo. E não gostei, muito adolescente, e eu já não sou mais adolescente, então talvez eu só não seja o público-alvo também, né? Apesar de, como eu disse, ter algumas coisas meio problemáticas. Eu não sei se ele é dos piores livros, assim, dessas épocas, desse estilo, mas mesmo assim não gostei muito, li bem no início do ano. Mas enfim, é isso. Indo mais ou menos por esse mesmo caminho de livros que são close errado, foi esse daqui, que é o Holly, Os E-mails de Holly. Ele é um livro bem parecido com os da Sophie Kinsella, no sentido assim da temática, porém ele é totalmente escrito com e-mails, gente, somente e-mails. E assim, eu lembro que eu ganhei esse livro e eu escolhi ele no sebo, porque eu achei muito interessante ser escrito em e-mail. É totalmente diferente, é tipo como se fosse somente diálogos de conversa. É como se fosse, não, é somente diálogos feitos por e-mail. E assim, ele é meio engraçado e tudo, como eu disse, ele é mais ou menos assim do estilo da Sophie Kinsella, só que sem a narrativa, né, e não é tão divertido. E ele é extremamente cansativo, gente, por ser escrito em e-mail, e ele tem 500 páginas, 700 páginas. Ele tem 700 páginas, gente, então assim, realmente não foi meu livro preferido de jeito nenhum. E tem também vários closes errados. A Sophie Kinsella tem também, né, gente? Eu sei que os livros dela estão meio machistas às vezes, mas mesmo assim é bem divertido e eu acabo gostando bastante. Já desse aqui eu não gostei, né, pelos motivos que eu já citei. O próximo livro que eu não gostei de ter lido esse ano foi o Porém Bruxa. Esse livro é um livro nacional, eu já falei dele aqui bastante quando eu tava falando sobre a maratona, acho que foi de verão, foi bem no início do ano que eu li também. Ele era meio que um livro obrigatório pro time que eu tinha escolhido e eu não gostei também por vários motivos. Ele é bem confuso, não tem muita descrição assim da parte mágica, a gente não sabe se a pessoa, tipo, quais são as limitações assim de poderes, mas a premissa é muito boa porque ele é meio que de investigação e de fantasia ao mesmo tempo. Porém, eu não gostei dele, achei que foi mal escrito e muito assim lacradora, Claudinha lacradora, tipo, muita coisa assim que você vê que tá lá só pra causar e quebrar o tabu e representatividade, aí fica extremamente forçado. Então eu não gostei desse livro por esses motivos. O próximo livro que eu não gostei muito foi A Mão que Te Alimenta. Esse livro eu não gostei, eu acho até um pouco pela minha própria expectativa. Esse livro foi muito famoso aqui no Booktube durante um bom tempo e ele é bem assim, mediano. A premissa dele é muito interessante, porém ele não foi bem desenvolvido e isso também me decepcionou um pouco, porque é uma ideia muito boa, mas no final termina assim meio sessão da tarde e não sei, gente, acho que ele poderia ter ido por vários outros caminhos, fora que a protagonista desse livro é meio desagradável, então não sei, gente, eu não gostei desse livro. Não é dos meus livros preferidos, demorei muito pra ler, apesar de ser um livro super pequeno e de suspense, então não gostei muito desse livro aqui. E por último, o livro que eu não gostei também em 2021 foi o livro For, da série lá do Divergente. Eu comprei o box com todos e aí vinha esse aqui também. Ele é meio que um reconto, assim, tipo, é a mesma história, mas pelo ponto de vista do 4, né, que é o personagem Tobias. E assim, gente, completamente desnecessário. Esses livros, assim, que são pontos de vista, são bem, assim, chatos. E eu achei que ia ter bastante coisa, assim, da vida dele antes, né? Porque aqui fala um pouco sobre como vai ter sobre ele antes da série Divergente em si. E não tem, gente. E a série Divergente em si eu já não tinha gostado muito. Então esse eu gostei menos ainda. Até porque, pra mim, a autora não consegue diferenciar
as duas narrativas. No terceiro livro da série já tem um pouco sendo narrado por ele e um pouco sendo narrado pela atriz, e pra mim, gente, é a mesma narrativa, não dá pra perceber que são personagens diferentes. Então, assim, pra mim, totalmente desnecessário. Não gosto desse livro e é isso. Bom, e o primeiro livro dos meus favoritos do ano de 2021 vai ser O Fim da Infância. Gente, quando eu li esse livro, assim, surto. É um livro muito confuso e ele é um livro, assim, pra você pensar na vida, na origem da vida. Eu fico um pouco deprimida quando eu leio esse tipo de coisa, mas mesmo assim eu gostei bastante, achei bem interessante, assim, bem interessante mesmo, e ele vai por caminhos, assim, surpreendentes. É um livro difícil de ser lido, não é todo mundo que gosta, porque você não se apega aos personagens, quando você se acostuma com eles, eles trocam, mas o livro é sobre isso mesmo, sobre a vida em si, e é sobre um período de tempo muito grande na Terra. Então, assim, vai, lá pro final tem umas descrições, assim, fantasiosas, que meio ficção científica, porque ele é mais, assim, ele é uma ficção científica, tá? Só que ele é muito filosófico também, e as descrições científicas dele são muito fantasiosas. Eu acho que por ele ser um livro muito antigo também, acaba tendo essas descrições, e aí é um pouco difícil, assim, de imaginar, mas mesmo assim, eu acho que é um dos meus livros preferidos desse ano, porque me marcou bastante, e eu lembro muito da história, então pra mim eu acho que foi um livro que eu gostei bastante de ter lido e fez diferença, assim, na minha vida. Então, recomendo, mas vá, assim, com calma. Porque não é lá também, não é muito agitado, é meio chato, mas é ao mesmo tempo interessante. Outra ficção científica que eu gostei demais de ter lido foi Jurassic Park. Eu adorei, eu tinha altíssimas expectativas para esse livro e mesmo assim eu fui surpreendida, eu gostei muito, como já falei várias vezes, esse livro eu li bem recentemente. Já li O Mundo Perdido também. O Mundo Perdido não é tão bom quanto esse, mas muito divertido. Ele é bem assim, mais de ação também. Então é muito legal, bem legal mesmo. Fiquei muito feliz de ter lido, de ter conseguido comprar essa edição que era a que eu mais queria. E eu gostei muito, li junto com a minha mãe também. Então foi uma ótima memória que eu tive. E ficou assim como um dos meus livros preferidos. Não, acho que não só desse ano, e talvez de todos que eu já li, recomendo bastante. Mas ele é bem violento, então se você decidir ler, já vá sabendo que ele tem bastante descrição de cenas violentas e com sangue e tudo mais. O próximo livro, que foi um dos meus preferidos do ano e provavelmente da vida, é o Bem Atrás de Você, da Lisa Gardner. Eu li esse ano dela também, o Viva Pra Contar, e todos os dois são excelentes, mas esse aqui é ainda melhor. Eu gosto demais dos livros dela. Todos os livros que eu já li dessa autora, eu me surpreendi muito positivamente, eu gosto demais. E esse aqui tem uma temática bem interessante, porque são dois filhos, dois irmãos que foram adotados e separados, e aí gira um pouco em torno disso. E aí é bem interessante acompanhar essas histórias. Não é com a detetive Warren, que eu já li mais vezes em outros livros, mas eu gostei demais, gente, recomendo muito. Um suspense thriller bem divertido, e os livros dela geralmente são mais de ação também, né? E no caso esse não é diferente, e também trata mais coisas ao mesmo tempo, razões psicológicas para as pessoas agirem das formas que elas agem. E o Viva Pra Contar é bem assim também, é bem voltado mais pra parte mais psicológica, inclusive é sobre crianças, então o Viva Pra Contar também é excelente. E esse daqui, muito bom, favorito, fiquei muito feliz de ter lido. Os próximos dois livros que são meus preferidos, eu fiquei muito feliz de ter lido também, e são do mesmo autor. O primeiro é o Misery, que eu adorei demais, gente, muito incrível. Esse foi o segundo livro que eu li do Stephen King, o primeiro que eu li foi o Joyland, eu tinha até testado, então quando eu li esse, gostei, eu fiquei muito feliz, e eu acho que isso acabou me ajudando também, porque eu estava com uma expectativa muito baixa, e aí eu fui surpreendida. É um livro de terror, né, como provavelmente vocês já sabem, então é muito pesado, tem cenas horríveis. Eu acho que a cena que eu já li na minha vida mais terrível de todas está nesse livro aqui. E muito violento, mas é muito interessante também ao mesmo tempo, e você fica querendo saber o que vai acontecer. Então, realmente muito interessante, gostei muitíssimo de ter lido esse livro, bem divertido também. E o próximo livro é com certeza o It, gente, não tinha como eu não colocar esse livro como o meu preferido do ano. Eu gostei demais de ter lido, fiquei muito feliz, gente, é uma grande jornada. É engraçado porque, apesar desse livro ser muito, né, famoso como de terror, e de fato ele é mesmo, eu acho que comparado, por exemplo, com o Misery,
proporcionalmente, pela quantidade de páginas que ele tem, né, que é um livro enorme, ele não é tão violento quanto o Misery, por exemplo, porque ele descreve muito sobre a cidade, sobre as amizades, sobre a infância. Então é uma história assim que você realmente entra dentro da vida dessas pessoas, desses personagens e dessa cidade, e a forma como ele é escrito de ser indo e voltando, né, passado, presente, é muito bem amarrado. Assim, gente, muito incrível, muito bom mesmo. O final é meio caído, a gente já sabe, mas um livro de 1.500 páginas, ter aí lá suas 100 páginas, talvez, nem 100, gente, eu acho que umas 50 meio ruins, eu acho que vale a pena mesmo assim você ler o resto, porque é uma história muito boa. E eu lembro que eu tava lendo, né, eu fiz uma maratona de ler todos os dias, eu li em outubro, li em um mês só, enquanto eu lia outros livros. Então eu estava lendo todos os dias eu lia por volta de 40 páginas. E aí, quando eu terminei, eu fiquei, tipo, sentindo falta, assim, de, tipo, ai, acabou. Aí hoje eu não tenho mais que ler, não, porque ficou como se fosse realmente um pouco da minha rotina ler um pouco do livro. Por isso que eu falei que proporcionalmente ele é bem menos violento, porque foram vários os dias em que eu li e era só a história mesmo. É triste, gente. Eu diria que esse livro, assim, gente, é um livro de terror. É violento. Não estou dizendo que não é um livro violento, tá? Mas eu diria que ele é mais triste do que violento, como assim, graficamente violento, como o Misery. Então foram várias as vezes que eu só vi, que eu li, por exemplo, vários dias seguidos, que eu só li sobre a vida deles, sobre a amizade deles e tudo mais, sobre a cidade. E algumas vezes, obviamente, tiveram cenas bem violentas e gráficas e tudo mais. Mas enfim, gente, incrível, fiquei muito feliz de ter lido e adorei, muito bom mesmo. Esses seriam os 5 livros, né, que eu mais gostei do ano, mas eu decidi fazer 2 menções honrosas, assim, que a primeira é o livro Um Estudo em Charlotte, porque eu gostei demais, achei super divertido. Esse livro é totalmente inspirado nos personagens Watson e Sherlock Holmes, só que são adolescentes da atualidade, então mistura 2 coisas que eu gosto muito, que é livro Young Adult e investigação e de detetives, assim, clássicos. Então eu achei divertidíssimo, gostei bastante e eu não esperava nada desse livro, então foi uma grande surpresa. Então eu decidi mencionar ele aqui também nesse vídeo. E por último, o que eu vou mencionar é a série Trono de Vidro. Eu trouxe aqui o Coroa da Meia-Noite só porque é o que tava aqui por cima. Mas eu já li 4 dos 8, então eu já li metade da série e eu tinha que falar porque eu comecei a ler a série esse ano, vou terminar no ano que vem, e ela foi bem marcante assim nos últimos meses, né, porque eu li bastante. É uma série bem divertida que eu tinha um pouco de preconceito, não sou fã, não virei assim super ultra mega fã de Sarah J Maas, mas eu me diverti bastante lendo essa história e eu vou continuar lendo de agora em diante. E inclusive, gente, ano passado meu livro preferido foi Uma Chama Entre as Cinzas e eu amei demais, meu Deus, 5 estrelas, favorito. E esse ano eu dei continuidade à série Uma Chama Entre as Cinzas, só que eu li o 3º livro depois de ter lido Trono de Vidro, e aí agora, gente, eu não gosto mais tanto de Uma Chama Entre as Cinzas. Eu não sei se tem a ver, se é porque eu passei realmente a gostar mais desse, porque, gente, as séries são bem similares, tá? Tem várias coisas muito parecidas entre as 2 séries, e aí agora eu gosto mais dessa, ou se é porque eu fiquei tempo demais sem ler a outra, mas enfim, gente, eu sei que eu tinha que falar porque li 4 livros esse ano, e fiquei muito feliz e gostei muito, e vou ler os próximos no ano que vem, estou bem empolgada, então acho que eu tinha que mencionar esse livro também. Enfim, gente, é isso, comenta aqui embaixo quais foram os livros preferidos de vocês do ano de 2021, e se vocês leram alguns desses que eu falei, e se vocês também concordam que são livros muito bons ou muito ruins. Enfim, é isso, e até o próximo vídeo.